Segunda-feira começam as aulas aqui no meu município, as voltas às aulas no dia 2 de fevereiro. E como é que tá o coração do professor do AE, do profissional de apoio e da mãe atípica nesse momento? Deve estar a mil, cheio de pensamentos, né? Oi, eu sou a tia Bia e esse é o canal Acorde, onde nós vamos conversar sobre inclusão escolar de uma forma leve, falando sobre a saúde mental, tanto dos profissionais, professores, educadores, quanto das famílias. E essa relação maravilhosa entre a família e a escola. Vamos lá para o nosso tema? A minha primeira dica de hoje, ela vai para você, que é pai ou mãe atípico. Pai ou mãe de uma criança, seja com autismo, TDAH ou qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou deficiência. O primeiro dia de aula geralmente é extremamente assustador para esse público, porque você fica pensando, e se meu filho não se adaptar? E se em uma hora ligarem para mim pedindo para voltar porque ele está lá em crise? É tudo tão novo para ele. Quando eu era profissional de apoio na escola, inclusive, teve uma mãe que ela chegou até mim com o seu filho no primeiro dia de aula chorando e dizendo de todas as limitações que ele tinha. E eu percebi que ela estava com medo de deixar aquilo que era mais precioso para ela, que era o filho dela, nas mãos de uma desconhecida. Porque é isso, né? O primeiro dia de aula é um novo. Todo mundo ali é desconhecido. Se você está na mesma escola, se o seu filho só passou de série, mesmo assim é o desconhecido, porque vai vir outra professora, outra profissional de apoio, na maioria das vezes. Então eu sei que bate aquele desespero, bate aquele medo do novo, do desconhecido. Mas a minha dica é, alinhe as suas expectativas. Quando a gente trabalha, né, no famoso CLT, a gente tem lá, assina a carteira, entra num trabalho, e lá a gente tem 3 meses, chamado período de experiência. Não é no primeiro dia que se espera que a gente já esteja pronto, já esteja totalmente apto a assumir aquele cargo. Então por que a gente não pega essa nomenclatura e coloca também para os nossos filhos? Período de experiência. Ele está em período de experiência. Então, para esse primeiro momento, para esse primeiro dia, não coloque todas as expectativas. Não chegue na escola com essa visão de procurar já os problemas, já começar a investigar, já começar a olhar para todo mundo. Será que todo mundo gosta do meu filho? Será que ele vai se dar bem? Eu acho que aquela professora olhou torto. Não chegue armado nesse lugar. Saiba que seu filho está em um período de adaptação, um período de experiência. E na minha experiência, eu acredito que é super válido que você converse com a gestão da escola, com a professora regular, a possibilidade de você fazer um horário reduzido nessa primeira semana, certo? Se o seu filho ele não está acostumado com aquela escola, se ele está chegando pela primeira vez, ou se ele está indo para uma nova turma, uma nova escola, você pode alinhar uma primeira semana de experiência. Ele fica ali naquele espaço 2 horas no primeiro dia, no segundo 3 horas, no terceiro 4 horas, a depender de cada criança, porque não tem uma receita de bolo. Mas você estar aberta, alinhar esse período de experiência e não ir com todas as expectativas para o primeiro dia, já ajuda bastante a acalmar o coração. Porque se no primeiro dia ele entrar em crise, tá tudo bem. Porque nós temos o segundo, nós temos o terceiro, ele está numa fase de adaptação, de mudanças em sua vida. Então, respeite o limite do seu próprio filho e o seu. A escola não deve ser para ele um lugar ruim, mas sim um lugar bom. E ele vai aprender que é um lugar bom se a gente trazer isso de forma leve, não de forma impositiva, né? Tanto para a escola quanto para a própria criança, que está em fase de adaptação. A minha segunda dica também para os papais e as mamães atípicas é que vocês não faltem às reuniões da escola. Eu sei que a vida é corrida entre terapias e remédios e medicações e profissionais. Eu sei que tudo é muito complicado, mas tente não faltar, principalmente a entrevista familiar. Não sei de qual lugar você está me assistindo, mas no meu município tem a entrevista familiar, que é um momento prévio da mãe atípica ali com o professor do AE, a professora do AE, do atendimento educacional especializado. E nesse momento, não esconda nada. Fale sobre todos os comportamentos que o seu filho apresenta em casa, porque provavelmente ele vai apresentar esses mesmos comportamentos na escola. Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente sim. Há uma grande chance disso acontecer. E aquele profissional, ele vai utilizar tudo que você falar para preencher o estudo de caso, que é o documento hoje mais importante para a inclusão. Porque através do estudo de caso do seu filho é que as políticas públicas na escola podem acontecer e que o trabalho do professor do AE e do professor regular pode acontecer de forma mais assertiva, certo? Tenha compromisso, não falte essa reunião, não falte as reuniões que você for chamada, porque aquela escola, ela precisa da sua voz, ela precisa da sua parceria, ela precisa da sua comunicação.
Agora a minha dica vai para os meus colegas professores e professoras que estão ali na sala regular, que vão receber uma turma nova. Eu sei que se você teve uma semana pedagógica, ou um dia pedagógico, ou horas pedagógicas, dependendo do município, né? Infelizmente, a gente ainda tem isso acontecendo, mas você deve ter recebido pelo menos, ou vai receber no primeiro dia, o que seria trágico, mas enfim, a relação dos alunos da sua turma. E com certeza você já deve ter se assustado com a quantidade de alunos com laudo, de alunos PCDs, de alunos com transtornos. E eu sei que isso assusta. Essa realidade que nós vivemos de um sistema que muitas vezes nos abandona. Dentro da sala de aula, com 35 alunos, sendo 7 alunos atípicos e você não sabe o que fazer. Eu sei que dá um desespero. Mas eu gostaria que você também alinhasse as suas expectativas, como eu falei para os pais e as mães. Cada aluno, e você sabe disso, ele é único. E ele vai apresentar um comportamento único. Então, não se apegue tanto ao laudo. Porque eu já vi, em minha experiência, várias vezes, um aluno que tem lá autismo nível 3, e você pensa, meu Deus, que desespero, ele é nível 3, vai ser muito difícil. E aí o aluno era super tranquilo, não apresentava nenhum comportamento disruptivo, né? Mas alguns alunos que tinham autismo nível 1, ou até alunos típicos, apresentavam comportamentos muito mais desafiadores para o professor. Então não se apegue aos números, não se apegue ao laudo. Nessa primeira semana, nesses primeiros momentos, eu sei que se você teve uma semana pedagógica, você já preparou as suas aulas ali desse primeiro momento e já focou no lúdico, mas se você ainda não fez isso, faça. Essa é a primeira oportunidade dos alunos conhecerem você e de você conhecer os alunos. E aquela coisa de que a primeira impressão é a que fica, pode acontecer e pode ser muito importante para você. Então use essa semana para conhecer os seus alunos, para ser conhecida por eles. Coloque música, dance com eles, vá lá na acolhida. Mostra aquele sorriso maravilhoso que você tem. Você já é uma boa professora. Mas claro que existem algumas coisas que você já pode fazer e que você já pode se precaver. Uma dessas coisas é o protocolo de segurança, que é um documento e uma forma de você evitar certas crises ou trabalhar durante a crise. O que você deve e o que você não deve fazer durante uma crise. Eu preparei esse documento, chamado Protocolo de Segurança em Crise, principalmente voltado para alunos com TEA, mas pode ser usado para qualquer tipo de aluno, até alunos típicos que têm algum tipo de crise disruptiva, de agressividade ou alguma coisa desse tipo. E ele vai estar aqui embaixo. Então eu quero que vocês entrem no link, preencham ali as informações rapidinho e recebam ali no link esse documento e utilizem como um manual. É um documento simples, de uma página só, nada de um monte de textão para você, que eu sei que você já está cansado disso, mas é um manual simples e prático de coisas que você deve evitar fazer durante uma crise. E se isso acontecer na sua sala, você vai estar bem mais preparado. A preparação é o que faz a gente ter mais segurança na nossa atuação como profissional. Agora as minhas dicas finais vão para os professores do AEE, meus colegas, minhas colegas professoras do atendimento educacional especializado. Isso não é uma regra, eu não gostaria de impor nada a vocês e nenhuma carga, nenhum peso a mais do que o trabalho de vocês já exige. E eu sei disso porque eu vivi na pele. Mas uma dica para vocês, para esse primeiro momento, para essas primeiras semanas, principalmente para o primeiro dia, receba as famílias dos alunos atípicos lá na porta, lá no portão. Não custa nada e é uma atitude que vai fazer você, que vai fazer as famílias olharem de uma forma diferente para você. Você vai poder conhecê-los, você vai poder dar um abraço ali naquela mãe que está insegura, que está angustiada, que está ansiosa, que não sabe se o filho dela vai ficar, se o filho dela vai se adaptar, que está cheio de medos e inseguranças. E você vai estar ali para ser esse suporte, para ser esse apoio, para ser essa mão amiga, para ser essa parceria mesmo com a família. Isso é muito importante, essa predisposição a ajudar é o que faz o nosso trabalho ser tão diferenciado no meio da escola, né? Então esteja ali naquele primeiro momento, esteja ali no portão, receba as famílias, receba os alunos, passe de sala em sala, fale quem você é e não fale só assim, olha, eu sou a professora do AE e eu sou a tia que vai cuidar do João, que vai cuidar do Lucas, do Marcos, da Sofia, que tem algum transtorno. Não, eu sou a tia fulana e eu vou ajudar vocês, todos aqui da sala. Eu vou estar explicando para vocês durante o ano o que é inclusão, tá? E vocês vão poder falar comigo, tirar dúvidas. E eu quero recrutar vocês para ser meus auxiliares, né? Meus ajudantes na inclusão, para incluir todo mundo, para que toda essa turma seja amiga, ande de mãos dadas. Tenha essa fala unificada e chame os alunos para ação, né? Chame para que eles sejam seus parceiros na inclusão, porque os alunos da sala são parceiros da inclusão. Eles abraçam o aluno atípico, eles informam
informam, né, pra gente quando o aluno atípico não tá bem. Principalmente eu tinha na escola alguns que falavam, olha tia, o fulano não tá bem hoje. Então, e na minha sala eu falava, tia, o fulano precisa que você vá lá, porque ele não tá se sentindo bem, ou ele tá em crise. Eles são maravilhosos, as crianças são perfeitas. Nós que nos perdemos no meio do caminho em algum lugar. E para o profissional de apoio, receba aquela criança como se fosse seu filho, como se fosse fruto seu mesmo. Receba com carinho, receba com afeto. E o afeto, ele não tá só no abraço, não tá só no pegar na mão, não tá só no alimentar, no andar com ele para ir ao banheiro. O afeto, ele está no olhar que você traz para aquela criança. O afeto também está quando você é ético e não fala dessa criança pelos corredores. Ai, fulano deu tanto trabalho. Ai, fulano quebrou tudo. Ah, mas aquela mãe dele também não tem limites com ele, não ajuda. Não julgue as pessoas. Seja ético na sua profissão. Receba aquele aluno como se você estivesse recebendo um filho seu, com amor, com carinho, com dedicação e com respeito acima de tudo. Eu sei que o que vocês passam é muito difícil, muito desafiador. Eu estive como profissional de apoio também. Eu sei como é receber uma criança do nada e não saber muitas vezes como agir, mas você também pode baixar esse protocolo aqui como profissional de apoio, apresente lá na sua escola, mostre se é viável, né, praticá-lo e veja o que você pode fazer antes, durante ou depois de uma crise, e isso vai ajudar bastante. Preencha o link aqui embaixo que você vai ter acesso a esse material, tá certo? É só uma página bem tranquilo de ler, bem facinho. Eu fiz pensando em vocês, em todos vocês profissionais e pais. Então é isso, gente. Esse foi o meu manual de sobrevivência ao primeiro dia de aula, as primeiras semanas, né, essa fase de adaptação escolar dentro da inclusão. Deixei algumas dicas práticas aqui pra vocês, mas eu queria deixar no final só um recadinho. Eu escrevo algumas músicas autorais e no meu canal eu vou lançar um vídeo explicando algum assunto, algum tema. Se você quiser, pode colocar aqui embaixo nos comentários próximos temas para os meus próximos vídeos. E eu também vou lançar no canal, uma vez por semana, é o que eu pretendo, uma música autoral. E eu fiz uma música autoral pensando na nossa acolhida aí desse primeiro dia de aula, desses primeiros dias de aula, certo? E eu vou deixar aqui no canal também essa música. Eu gostaria que vocês escutassem e vocês colocassem essa música para os alunos de vocês. E se vocês colocarem essa música para os alunos de vocês na escola, como acolhida, que vocês me marcassem no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também, é @BeatrizCandeia. Vocês entrem em contato comigo e mostrem, olha, eu passei sua música lá na escola, passei sua música lá na acolhida da minha sala, e eu vou ficar muito feliz de saber que esse material está sendo utilizado por vocês. Esse foi o acorde de hoje, um acorde para a inclusão, e eu gostaria de deixar um beijo, um abraço para quem assistiu até aqui. Curta e compartilhe esse canal, porque é muito importante para que mais pessoas possam ter essas dicas que eu preparei com tanto carinho para vocês. Um beijo e até o próximo acorde.